Boa noite, membros do canal. Estamos aqui mais uma vez para a promoção de um vídeo. Hoje eu chamei uma grande gestora aí para nos fazer um bate-papo com a gente. Eu vou apresentá-la como Viviane e o sobrenome dela depois ela fala, porque eu não quero dar falso positivo. Então é com você, Viviane. Oi, André, boa noite, tudo bem? Obrigada aí pelo convite. E aí, agora eu vou dar um complemento, né? Meu nome é Viviane Sbravati. E a É gente veio aí italiano, né? ajudar aí um pouquinho para falar um pouquinho de planejamento, da minha trajetória e bater um papo aí para a gente trocar experiências. Muito bom. Desde do início da carreira até hoje, né, você passou por algumas indústrias grandes, né, onde a gente tem aquela, às vezes, uma falsa percepção de que os controles são mais fáceis porque as ferramentas elas estão mais bem dispostas, né? Isso é verdade? Isso é mentira? Conta pra gente aí. Então, André, venho aí com 20 anos, né, na área de planejamento e realmente eu já tive empresas que estavam super bem estruturadas com relação a ferramentas e tem empresas que não têm estrutura nem processo nenhum e a gente fala assim, caramba, e a empresa, são empresas de renome, né? Eu comecei a atuar na área de planejamento numa indústria de autopeças, uma indústria alemã. E aí, contando um pouquinho assim do meu passado, eu tive uma oportunidade de morar fora. Eu morei 2 anos na Alemanha, né? Que é a engenharia está dentro da Alemanha, né? Então a gente assim tem uma tecnologia muito forte. E eu fui para a Alemanha e quando eu voltei para o Brasil, eu tive essa oportunidade de trabalhar nessa indústria de autopeças alemã. Uma empresa extremamente bem estruturada, com muitos processos. Os processos eram tão bem estruturados através do ERP da SAP, que nós éramos interligados com a própria Alemanha. Então, todo o meu planejamento dentro dessa empresa, toda a minha compra intercompany, ela era automatizada com a Alemanha e já tinha toda uma confirmação, eu tinha todo um processo de visualização de quando que eu estaria recebendo material. Então, assim, era uma empresa extremamente bem estruturada. Desculpa. Com isso, eu acabei ficando 4 anos nessa empresa e fui para a Volkswagen. Tive a oportunidade de trabalhar 8 anos na Volkswagen, mas eu trabalhei na divisão de caminhões e ônibus. E a Volkswagen, na divisão de caminhões, ela não existe fora do Brasil. E é uma empresa que já não tem um ERP. Todo o processo de planejamento dela se dava em Excel. E engraçado falar isso, né? Porque uma empresa daquele porte, toda a parte de planejamento era feita em Excel. E os sistemas que tinham eram sistemas caseiros da própria empresa, da própria Volkswagen. Só que nesse meio aí, eu estava já há uns anos na Volkswagen, eu recebi um convite para atuar num projeto de gerenciamento de capacidade lá na Alemanha. Na Alemanha, eles têm uma divisão que a gente não tem aqui no Brasil, que é a Nutzfahrzeuge, que é uma empresa, utilitários. Eles não fazem caminhões na Alemanha, mas eles fazem utilitários. Os utilitários que a gente fala assim, hoje, fazendo um comparativo aqui, é como se fosse a Sprinter, né, da Mercedes. Então, eles trabalham com esse tipo de veículo lá. E quando eu cheguei lá, eles estavam começando a implementação do SAP, mas no APO. Então, a parte de planejamento estava começando a ir para o SAP, mas isso lá na Alemanha. Aqui no Brasil, ainda a gente tinha uma parte automóveis, estava começando a implementar também, e não se deu ainda por completo dentro da companhia. Por complexidade? Não, por uma questão de negócio, porque o processo de produção da Volkswagen aqui no Brasil
Olhando para caminhões, eu não sei se você já ouviu falar, mas é aquele processo modular, que é um processo que você traz o teu fornecedor para dentro da planta. Então, quando você planeja os materiais, você planeja os blocos. Então, eu planejo o chassi, o powertrain, eu planejo a caçamba. Então, assim, são partes inteiras, e o fornecedor traz isso para dentro da linha. E criam-se esses módulos com a passagem do veículo, né, na montagem. Então, assim, esse era um processo muito legal. A Alemanha, ela não tem esse processo, o Brasil é o único que mantinha esse processo modular. E quando eu voltei, as ferramentas que a gente tinha era Excel, André, incrível, mas era um Excel. Após isso, eu acabei me desligando da Volkswagen e passei um tempo na BRF, fiquei um pouco tempo na BRF. O meu foco na BRF era mais abastecimento de cadeia mesmo, de CD para grandes clientes que nós tínhamos, focado mais em customer. Mas eu fiquei pouco tempo, mas é uma empresa também extremamente bem consolidada com relação à ferramenta. Também trabalhava com SAP, e todas as plantas estavam interligadas no sistema. Fiquei poucos meses, eu não fiquei muito tempo na BRF, porque me veio uma oportunidade para ir para uma outra empresa alemã, que se chama Rehal. Aqui no Brasil, ela é uma empresa muito grande na Europa e nos Estados Unidos, mas no Brasil ela tem um foco forte na questão de indústria moveleira. Então, ela faz um insumo para a indústria moveleira, né? E portas e janelas que são importadas aqui no Brasil. Elas vêm da Alemanha, esses materiais. Agora, aqui tem uma fábrica. E aí, o grande desafio para mim, que foi muito legal, foi implementar nesta empresa o SAP, que até então era uma empresa com sistema caseiro. E eu fui com o escopo de implementar o processo de planejamento, e uma questão que muita gente, a gente acaba não dando muito valor, mas é a questão de master data de materiais, de fornecedores, toda a parte de master data da companhia. Esse foi o meu maior desafio, André, porque você sai de um sistema caseiro, você sai de um processo que era feito totalmente em Excel, para você pensar em políticas de estoque, você pensar em acuracidade de atendimento, de serviço ao cliente, você ter uma qualidade de estoque, coisa que quando você está dentro de um sistema caseiro, você acaba não tendo muito essas informações, porque um planejamento é feito até num Excel. Tudo isso, voltar para dentro de um sistema, foi um grande desafio, porque você também tem que mudar o mindset da companhia. Eu acho que a parte cultural, André, para mim foi a mais difícil aí, porque você saiu de um jeito e você tem que mudar todo esse seu processo. É bem complicado. E quando você entra num sistema, eu entrei com o planejamento, a primeira coisa que eu fiz foi subir estoque. Por quê? Porque até então eu não tinha uma política de estoque. E quando eu passei a aplicar uma política de estoque, eu passei a fechar a cadeia da produção em 52 semanas. E a própria produção falou: você não pode me fechar um ano de produção, de planejado. Então, aí vai aquela coisa de você fazer um ajuste, avaliar, começar a pensar em política de estoque, o que faz sentido, curva de materiais, o que realmente eu tenho necessidade, a produção mínima, faz sentido eu manter essa para alguns itens, dá para a gente aumentar o custo de uma produção, mas eu diminuir o meu batch mínimo de produção. Então, assim, tudo isso foi aprimorando para dentro da companhia para que a gente pudesse implementar. Só o processo de implementação durou uns 3 anos.
para a gente poder ajustar. Mas foi um case até de sucesso, André, porque é muito difícil você entrar numa companhia, fazer um go live e você conseguir no primeiro dia tirar material de dentro de casa. Muitas empresas, no primeiro dia de go live, você não consegue. Sempre vai dar um problema, sempre vai faltar alguma informação, e isso a gente conseguiu. Tudo bem, um mês depois eu estava com o estoque abarrotado, e aí era a hora da gente trabalhar no ajuste fino. Né? E aí é onde a gente entra com todas as técnicas de planejamento para poder melhorar essa qualidade de estoque. Fiquei 5 anos nessa empresa, muito contato com a Alemanha. Quem nos suportou foi a matriz, porque ela tem uma matriz na Alemanha, e ela foi que nos suportou com a consultoria de lá, e foram eles que mesmo, por entender do negócio, nos trouxeram muitos insights de como melhorar o nosso sistema. E fiquei 5 anos, e após isso eu fui para a indústria de cosmético, fui para o varejo, mas veio a pandemia, e aí eu fui para o cosmético. Aí é um mundo encantado, a área do cosmético, né? Porque, assim, eu fui com o escopo de planejamento de materiais, André. Para cosmético é complicado, porque você tem muita mudança de materiais. Então, você hoje está trabalhando com um tipo de cosmético, já saiu de modinha, vamos mudar. Vamos entrar com um novo. Sai de linha, mas o que eu faço com o que está obsoleto? O que eu faço com o meu write-off? Então, isso daí foi outro desafio muito grande que eu tive na Rinode, por conta da questão dessa mudança muito rápida de negócio, né, de produto. Então, hoje você tem um produto que daqui 6 meses ele já não faz mais sentido para a companhia. Só que você planejou. E os insumos são caros quando você fala de cosmético, né? São materiais caros. Então, eu fiquei quase 1 ano quando me veio a oportunidade de ir para a Vigor. E a Vigor também estava com essa necessidade de implementar um sistema, porque a Vigor hoje ela tem 7 ou 8 plantas e não temos sistema. E isso é um grande desafio. E o maior desafio é que hoje, dentro da Vigor, André, a gente tem um processo que é de produção de queijos. Eu nunca vi algo que eu falo assim, eu não vou conseguir, porque queijo é uma coisa muito complexa, ela é muito artesanal, ela tem um tempo só para ela tem um tempo que você investe um capital para ficar muito tempo esse capital parado. Então, você tem que aproveitar 100% daquele produto. O que você pode fazer com aquele produto? O que você pode realmente, vou vender? Você planeja hoje para um produto que vai levar 18 meses a maturação. Hoje, o meu planejamento, ele não, talvez daqui a 18 meses, ele não está mais fazendo sentido, né? Então, esse hoje é o maior desafio, e levar isso para dentro do sistema. Por quê? O leite é um commodity. Você trabalhar com esse commodity é a mesma coisa que a indústria automobilística. Ela também tem o commodity, que é o aço. E você tem que planejar conforme você tem disponibilidade do produto. E o leite é a mesma coisa. E o ano passado foi um ano de extremo desafio, porque na cadeia teve um aumento absurdo. E o que acontece com a parte de alimentos? A sua margem é pequena, porque você não consegue ter margens muito altas, você tem que ganhar no volume. E quando você tem um aumento do commodity, imediatamente está impactando no teu custo do produto, porque ele é a minha base de produção. Então, hoje, esse é o maior desafio, e implementar o SAP para essa cadeia. Porque como que a gente faz isso? O SAP ele não tem uma inteligência de me fazer uma logística desacoplada. O que é essa logística desacoplada?
é eu receber o insumo e depois eu vou pensar no planejamento. É uma produção por push, não é uma produção de necessidade, não é por vendas. Quem empurra é a cadeia, não é a vendas. E isso, para mim, hoje é o maior desafio. É eu olhar o que eu tenho e o que eu posso produzir e jogar isso para dentro do mercado. Né? Basicamente, é essa historinha aí, falando da parte de alimentos. Então, assim, eu passei por vários segmentos. Pelo que você comentou, tem uma analogia que eu até conversei com um gestor de uma indústria de cana-de-açúcar, que ele comenta que, assim, o resultado da produção daquele ano depende do quanto que se plantou de açúcar, quanto a cana ficou rica no campo, que vai gerar um BRICS, né, que é um teor de açúcar na cana, que daí que eles vão descobrir quanto que vai produzir, né? Então é aquela bem que você falou, depende do que eu tenho de leite que eu vou saber quanto que eu vou produzir de queijo, né? Exatamente, e o caso assim da produção do leite, a gente depende de um monte de fatores. Então, o ano passado, a gente teve um período muito grande de seca, de estiagem. Uhum. E olha que engraçado, né, André? As vacas não deram a quantidade suficiente de leite para abastecer todo mundo. E aí o que acontece? Sobe o preço. Uhum. Sobe o preço, impacta diretamente a gente e não tem, às vezes você não tem a quantidade suficiente para produzir o que você quer. Você tem que se virar com aquilo que você tem, que é o que o mercado ofereceu. Isso é um pouco complicado, porque você, às vezes, ou você tem demais, porque agora a cadeia melhorou, então você tem demais, mas eu não tenho a saída conforme o que eu tenho aqui de abastecimento. Eu já não estou tendo uma saída efetiva como eu tenho de abastecimento. Então, tem um viés aí, né, que você tem que ajustar isso dentro da cadeia. Essa estratégia de definir se vai fazer leite, se vai fazer queijo, se vai fazer iogurte, isso aí já é delimitado pela diretoria ou pelo corpo estratégico? Ou é de acordo com o que vai se coletando lá das vacas lá? Ah, não, agora a gente tem um percentual, tem uma demanda já a ser atendida, então vamos atender tanto, tanto, tanto. Como que funciona isso aí? É mais ou menos isso. O que a gente foca mais são nos carros-chefes, né, de produtos, que é aqueles que a gente sabe que não pode faltar no mercado. Então, a gente tem que focar nesses que a gente tem abastecimento. O queijo, ele também tem um planejamento, mas se eu tiver uma sobra, é aqui nele que eu vou investir. Então, eu vou investir mais na minha produção de queijo, porque eu consigo dar um shelf maior, porque é um produto que ele tem um shelf muito curto de vida. Então, esse é um problema. Então, eu preciso ser rápido e entender, o meu mercado está absorvendo os meus produtos de ponta? Tá, então vamos focar neles. Ok, não estamos tão bem assim, então, ok, está tendo uma sobra, então vamos focar naquele que eu consigo aumentar um shelf. E aí é que entra o investimento da companhia nesses produtos que ficam estocados, porque eles acabam tendo o queijo, ele tem um tempo de maturação e eu posso estender esse prazo dele. E é essa dinâmica que funciona, né? Então, só que não adianta, por exemplo, eu falo para você, não, eu vou produzir iogurte e vou produzir iogurte porque iogurte sai. Não, não é assim. Se eu produzir muito iogurte, eu vou perder tudo. Se eu não produzir, eu vou perder a minha matéria-prima. Então, é essa dinâmica que a gente acaba tendo que ter na indústria alimentícia, né? E até a necessidade de conhecimento do produto em si, né, Viviane? Eu creio que, pelo que você está explicando, assim, você também teve que aprender um pouco de como funciona toda essa característica do insumo para tomada de decisão, para tomada, né? Ah,
Imagina assim, o soro do leite. O soro do leite, a gente tem que fazer o leite em pó, por exemplo, então a gente tem que destinar para outra atividade. E aí, tomando essas tomadas, fazendo essas tomadas de ação, essas decisões, para você poder tomar essa decisão mais assertiva, você teve que conhecer do produto também, Sim, que era sim, uma área nova para você também, né? sim. Para planejamento, André, eu sempre falo que o mais importante, assim, você tem que entender muito bem o produto que você trabalha, porque é muito difícil você, não são só números ou SKUs, você tem que entender o mercado, eu falo que o planejamento, ele é uma grande área de integração de todas as informações, então eu tenho que entender como está o mercado, eu tenho que entender como está a minha cadeia de abastecimento. A automobilística, ela passou na pandemia, e ainda estamos passando, né, problemas com faltas de peças hoje. Então, assim, se você não entender a tua necessidade, o que pode ocorrer se prever nisso, você tem um grande problema de ruptura. Então, hoje, o que a gente, eu sempre falo, nós somos uns grandes concentradores de informação. Eu tenho que entender o mercado, eu tenho que entender como que estão o marketing, como que está a marca no mercado, como que está, até preços a gente tem que entender. Estamos sendo competitivos no mercado? Estamos sendo competitivos? Então, a nossa margem está boa? O que a gente pode melhorar para que a gente possa melhorar a margem, diminuir custo, tudo isso. Então, assim, hoje na cadeia, a gente tem que olhar para a produção e tomar uma decisão. Eu vou usar o soro, eu vou usar leite, eu vou usar leite em pó. Qual é a minha estratégia para tomar a decisão para eu poder ter uma rentabilidade melhor do meu negócio? O planejamento, ele também se preocupa com isso. Ele se preocupa com o custo, né? Como eu disse para você, se eu tiver um pulmão de produção, eu estou correndo o risco da gente ter que fazer hora extras. Isso é custo, isso volta para o meu produto, minha margem cai. Então, assim, toda essa dinâmica, ela tem que ser trabalhada em qualquer segmento. E você tem que conhecer muito bem o produto. Assim como eu tive que conhecer de caminhões, coisa que eu não conhecia, André. Não entendia nada de caminhões. E eu tive que entender, poxa, o que é um powertrain? O que é um eixo? O que é uma exaustão vertical? Por que eu vou usar uma exaustão vertical? Aí entra a parte de engenharia que você aprende, porque você faz burrada às vezes. Tem erros às vezes. E que aí você tem como reverter a situação. O importante não é o errar, o importante é você conseguir reverter essa situação, para minimizar o impacto desse erro. Você nunca vai ser 100% dentro de um planejamento, André. Eu não consigo, assim, mas eu tenho que acertar pelo menos 95%. Sim. E quanto mais automação tiver, mais essas informações forem rápidas chegando e mais assertivas também, né? Eu me lembro nos primeiros lugares que eu trabalhei assim com planejamento, assim, a gente tinha o estoque não era assertivo, daí quando eu vinha um pedido de um cliente estratégico, eu falei, não, galera, vai lá contar lá, porque a gente tem que ter certeza que tem. Não dá para a gente firmar um pedido aqui, depois não tem, então vou lá, pesem tudo. É por isso que é muito importante você ter um sistema confiável, né? Então, hoje, por exemplo, eu acho que até o TOTUS, ele te dá essa confiabilidade de informação, um SAP, ele te dá essa confiabilidade, mas quando você não tem um sistema, é muito complicado você ter um controle disso. Você já não sabe o que você tem, você não sabe o que está delistado, você não sabe o que é write-off, você não sabe o que é obsoleto, você não consegue fazer um cálculo de slow moving, você não consegue. Porque às vezes, de repente, alguém. E já tive situações dessa, tá, André? A gente trabalha muito, quem trabalha com materiais, a gente trabalha muito com phase in, phase out de materiais. Né? Então, vou tirar de linha um produto e eu vou entrar com um produto novo, ou vai, por uma questão de regulatórios, eu preciso. E aí você se planeja ter um custo de write-off X,
E de repente alguém fala assim, então, sabe, eu achei aqui mais 30.000 caixas desse produto. Uau! E aí, qual decisão você vai fazer? Você vai comprar mais insumo para produzir e eliminar essas 30.000 caixas, que dá um custo X? Aí, essas decisões, isso te deixa totalmente cego, André. Quando você não tem uma confiabilidade, porque você tem certeza de que você vai gastar um valor X e ok, você provisiona isso e de repente você tem 2x desse produto. E como que você vai provisionar isso? E aí, qual é a tomada de decisão? Vamos jogar fora mesmo? Vamos dar continuidade? Já cheguei a ter situações de comprar mais materiais por conta dessa falta de informação, de uma curacidade de informação, e especialmente não terem sistema, ter que comprar mais insumos e falar, vamos continuar mais 2, 3 meses com a produção desse produto. Porque a gente não. O meu custo de descarte é muito maior do que se eu colocar ele na linha. Então, tem muito isso. E já teve também situações, como você falou, se você tem uma venda, vai faturar, cadê o produto? Não tem. Acho que o maior desafio não, a maior frustração que eu tive dentro dos 20 anos aí, tratando com planejamento, foi um phase out que não foi anunciado. O cliente pegou e suspendeu o contrato. Então, o contrato vinha mês a mês lá, valores hipotéticos de 10.000 peças, e a produção mantendo esse nível de 10.000 peças. Aí a informação que deveria ter vindo em janeiro foi vir em abril. Então a gente ficou com 30.000 peças ali paradas. Aí teve que, daí depois em agosto, que daí retornou o ressuprimento, mas daí era produto perecível, que já não podia revender. Aí foi todo um estresse ali voltado nessa condição aí. Mas foi bem frustrante, como você bem falou. Quando a informação é rápida, chega, né? Viu, esse cliente vai suspender a compra. Segura um pouco a produção aí. Pronto, acabou. Parou ali, segura as matérias, mesmo que tenha matéria-prima em casa, você segura ou aloca a matéria-prima para outro tipo de produto, tal, você acaba aproveitando e reduzindo as perdas ali, né? Mas houve esse lapso aí esse gap, né, de informação aí, e Por foi isso que a informação é problemático. primordial dentro de uma companhia, né? Eu acho que assim, a informação clara e rápida, ela é primordial, porque existe até mesmo essa situação que você falou, né? De você ter se programado, não recebeu que era um item phase out, mas teve situações também que eu passei, que eu avisei o fornecedor que era um item phase out, e o fornecedor falou, não, mas eu já produzi o que você me pediu do forecast de 3 meses atrás. E aí você fala, uau, e aí, o que você faz? Não tem. Outra condição também, né? A cadeia toda tem que, né? Ela é muito longa, né? O período. A gente teve uma condição também de mudança de cor de caixa, né? A gente fornecia para a Bosch, e a Bosch, ela, por questão de redução de custo, ela mudou a caixa dela, que era prateada, para cinza. E aí a gente tinha um volume, não sei se você conhece, bateria, quando tem a polaridade esquerda, ela tem menor giro, porque os carros nossos, eles têm a montagem deles, a maioria delas é a bateria montada do lado direito. Uhum. Então, você tinha uma demanda tal, e entrava na linha de produção, você acaba produzindo um lote econômico, né? Não ia produzir 20 peças, acabava produzindo 100. Uhum. Daí outra questão que não veio a informação, daí ficou aquele monte de bateria esquerda também parada lá, porque outro fez out que contaminado também. Então, acho que até nas grandes famílias a gente passa por essa condição também. E que nem a Bosch passou em cima da hora também, então é Bosch, né?
Você espera que eles vão passar certinho pra gente, né? Não, é verdade. Sempre tem esses gaps aí, e planejamento você nunca vai ser 100% assertivo. Sempre vai ter algum problema, e eu falo, e a gente acaba brigando com todas as áreas. Não, acaba brigando todo mundo, a logística, o financeiro, né? Porque a gente está comprando demais. Exatamente, fluxo de caixa, quando você fala em materiais, e aí você ouve do financeiro, dá para diminuir um pouquinho, assim, tipo uns 100 milhões aí no ano? Aí você fala, ok, mas e aí, quem que eu mato? Né? É muito disso. Eu tive muito isso na cosmética. Uhum. Problema, putz, precisamos diminuir o fluxo aí, o provisionamento. Tá bom, quem que a gente vai matar? Aí é uma escolha, né? Aí é uma escolha do negócio. Quem que a gente mata? Putz, vou matar esse produto aqui, que é um produto de curva C, ok, deixa ele faltar. A hora que faltar, a gente corre. Então, assim, alguém vai sofrer. Eu falo que é sempre a escolha de Sofia. Você tem que matar alguém ali no meio. E fazer planejamento também quando o insumo é importado também, né, Viviane? E hoje está pior ainda, porque hoje a gente trabalha com, vamos falar um pouquinho de essência, né? Essência hoje são 120 dias, 150 dias. Então, hoje eu me planejo para agosto, setembro, e eu não sei se em agosto ou setembro eu vou precisar realmente daquilo, porque eu dependo do meu mercado. Sim. E isso também é bem complexo. E aí, o que acontece? Uma vez que você já planejou isso, já era. O fornecedor ele já vai te abastecer para agosto, setembro. E aí, você tem que equalizar o seu planejamento na linha do tempo. Não tem jeito. Nossa, é bem desafiador realmente a área de cosmético. Eu trabalhei na área de cosmético, era uma empresa que é cosmético, farmacêutico e alimentício, tudo junto. É o grupo Centroflora que eu trabalhei. E aí a gente tinha uma questão de plantas, alguns tipos de planta que eram importados, assim, daí a gente tinha que subir, às vezes, o estoque desse tipo de planta, tal, para manter uma condição. E eu me lembro até hoje, a questão de planejamento, até toquei no assunto no outro vídeo, que eu tratei com uma engenheira química, que a gente tinha a matéria-prima, a quantidade até sobressalente, só que daí na hora que a gente começou a produzir, o processo de extração não chegava no teor que precisava de produto final. Meu Deus, aí produzia outro lote e não chegava, e não chegava, não chegava. Para a gente conseguir atender o pedido, a gente pegou, o que que a gente fez? A gente pegou o produto final que tinha em estoque, mediu o teor dele. Ah, eu tinha 1.000 quilos, por exemplo, que tinha um teor um pouco acima. Aí foi fazendo várias homogeneizações, assim, para conseguir atender o padrão. Só que daí a gente perdeu o tempo de vida, né, que é o shelf life. Porque toda e qualquer homogeneização, né, pela legislação, você tem que reduzir para 2 anos só o seu período de validade. Então a gente entregou, só que daí acabou entregando com desconto, né, porque teve que diminuir o período de vida útil, né, do produto, mas conseguimos atender, né? Então você tá no estoque, tá tudo prontinho, tem a quantidade, mas vai dar a quantidade de quanta coisinha, né, que a gente dentro do E planejamento tem que se você, atentar. e você tem que ter respostas rápidas, né? Esse é o ponto. Você não pode esmorecer na hora, e você tem que tomar uma resposta rápida. Ou num caso como esse, que também já passei por uma situação dessa, eu perdi todo o material e tive que correr no mercado, comprar do concorrente para poder trazer para dentro de casa, porque senão eu ia ficar sem. Pagamos muito mais, mas foi a solução que a gente achou. Então, tem realmente. Falo que é que nem um Kinder Ovo, né, André? Cada dia é uma surpresa. Cada dia que você trabalha no planejamento é uma surpresa nova.
Não, realmente tem muita. É um livro por dia que a gente tem para comprar, realmente. Muito. É E isso. dentro de todas essas empresas que você trabalhou, você já chegou a trabalhar com APS já, ou ainda não teve oportunidade? Não, não tive a oportunidade. Não, a gente tem um projetinho aí que eu vou montar um curso, né, Uhum. falando de APS e tudo. Daí aí a gente chama os gestores aí, os sofredores do planejamento, para a gente fazer uma live e tudo, falando um pouquinho desse tema aí, vai ser interessante também. Legal, legal. Não, bacana, Viviana. Acho que para um primeiro vídeo ficou bem bacana, realmente. Acho que as histórias de planejamento, elas são, né, sem fim, né, como a gente falou. Cada dia tem uma história. Aí eu, assim, vou remeter novos convites para você para a gente continuar a fazer um bate-papo já voltado numa especialidade. Aí eu trazer um case nosso, assim, hipotético, daí a gente discutir sobre esse case, acho que ficaria legal também. A gente falar que decisão que a gente tomaria em determinado case hipotético, assim, acho que ficaria bacana também a gente fazer um videozinho nesse sentido. Legal, André, tô dentro. Pode me chamar. Show de bola. Agradecer você mais uma vez pela Imagina. disponibilidade. Foi muito agregador te conhecer pessoalmente agora, né? Pessoalmente não, virtualmente, né? É, Mas bem bacana saber da experiência e realmente como cada empresa tem, né? Como você bem citou, né? De todas as empresas que você foi passando, cada uma tinha uma especialidade, cada uma peculiaridade da tomada de decisão, dos estoques, sobe estoque, desce estoque, atende mais, atende menos, o tipo de produto, conhecer o produto, né? Acho que foi um recado legal dado aí para a galera, falou, tem que conhecer o produto para você fazer um planejamento. Então, quando você entra na área aí de planejamento, que a primeira coisa que tem que fazer, vamos conhecer o que eu estou fazendo. exatamente, exatamente. Você tem que conhecer muito bem o teu produto, sempre. Excelente, show de bola. Obrigado mais uma vez e até uma próxima, Viviane. Obrigadão. Obrigada, obrigada, André, pela oportunidade aí e tamo junto. Se precisar, é só a gente trocar figurinha. Show de bola. Obrigado, Viviane. Obrigada, uma boa noite. Boa noite.